Atenção, juiz federal se manifesta sobre o julgamento das ADIs e da revisão da vida toda. Pessoal, eu estou aqui no Tribunal de Contas da União, vamos ter uma reunião daqui a pouco e eu gosto de chegar cedo, então reservei aqui um tempo para aguardar o começo da reunião e trazer esse artigo para vocês. Por quê? Juiz federal do TRF da 4ª Região, pós-doutor em Direito e Justiça Constitucional pela Universidade de Bolonha, na Itália, doutor em Direito Público na Itália, doutor e mestre em Ciência Jurídica pela Univale, do Vale do Itajaí, especialista em Direito Sanitário pela UNB, professor das escolas da Magistratura Federal e do Trabalho, professor em cursos de pós-graduação, membro da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social e Academia de Letras de Direito Previdenciário. Então vocês veem o grande currículo de nada mais, nada menos que o Dr. João Batista Lázari. Então, dando totais créditos, pessoal, só vou trazer alguns apontamentos, porque eu recomendo justamente a leitura completa do artigo, tá certo? Então, ele trata aqui do julgamento das ADIs e da revisão da vida toda. Vamos lá. Os segurados da Previdência Social, assim como os operadores do direito, foram tomados de surpresa com o julgamento de mérito das ADIs 2110 e 2111. Então, você já sabe disso, eu quero trazer os principais pontos, pessoal, para você acalmar seu coração, principalmente quem entrou com ação. Poxa, professor, mas só está defendendo quem já entrou com ação? Não, pessoal, é porque existe uma questão de modulação dos efeitos. Existe uma questão que faz 3 anos que eu faço vídeo aqui explicando para você entrar o quanto antes. Se não for com a gente, tranquilinho, não tem problema. Procura outro advogado, ou se você já entrou com outro, não tem problema nenhum. Fique em paz, tá bom? Essas ADIs atacaram vários dispositivos da Lei 9.876, especialmente a inclusão do inciso 3º ao artigo 25 da Lei de Benefício da Previdência Social, que estabeleceu uma carência de 10 meses para a concessão do salário maternidade, asseguradas, contribuintes individuais, especiais e facultativas. Então, o que a gente já tem aí? Não precisa mais de carência. E em conversa com uma grande amiga, doutora Aline Brandão, nem sei se eu poderia citar ela, mas é uma grande advogada, já foi servidora, olha, é uma experiência, né, vasta, assim, um conhecimento, muito gente boa. E ela falando, né, falou, isso aí pode trazer um impacto financeiro até maior do que a revisão da vida toda. Por quê? Porque você tem 5 anos para pedir o seu salário maternidade. Aí agora, não precisando mais de carência, né, não precisa de um determinado número de contribuições, no caso aqui eram 10 meses, então muito mais pessoas vão poder ter acesso e isso que pode gerar uma avalanche de ações. Isso aí também ninguém está comentando, né, pessoal? Mas a gente precisa abrir o olho. Além disso, as ADIs atacaram a nova redação do artigo 29 caput, os incisos e parágrafos da Lei de Benefício da Previdência Social, que ampliaram o período básico de cálculo do salário de benefício e criaram o fator previdenciário. Também atacaram a regra de transição para quem já era filiado ao regime geral. O que acontece? Muito se falou de uma decisão de março do ano 2000, né? Inclusive, o Flávio Dino quis falar que o STF estava decidindo dessa forma desde março do ano 2000. Só que a liminar, em março do ano 2000, foi indeferida, mantendo-se a sistemática de cálculo, especialmente no que tange a ampliação do período básico de cálculo e introdução do fator previdenciário. Então, como que foi essa decisão de março do ano 2000? Por unanimidade, o tribunal não conheceu da ação direta por inconstitucionalidade formal da Lei 9.868 e, prosseguindo no julgamento, o senhor ministro relator proferiu um voto indeferindo a medida cautelar. O tribunal, por maioria, indeferiu o pedido de medida cautelar relativamente ao artigo 2º da Lei 9.876, já não é o artigo 3º, né, pessoal? Na parte em que deu nova redação ao artigo 29 caput, seus incisos e parágrafos na Lei 8.213. E aí, vencido, nos termos do voto do senhor ministro relator, vencido o ministro Marco Aurélio que o deferia. Em seguida, o julgamento foi suspenso, falou pelo requerido, presidente da República, o doutor Gilmar Mendes, advogado-geral da União. Ou seja, meus amigos, quem fez a manifestação da AGU? O advogado-geral da União na época, Gilmar Ferreira Mendes. Você reconhece esse nome? Claro que reconhece, é o Gilmar Mendes.
ministro do STF, ou seja, ele cruza, ele cabeceia, ele vai para o escanteio, ele defende, ele ataca, ele vai em todos os lugares, ou seja, ele faz a defesa da União e também julga. Tá bom, né? Tá bom. O julgamento dos méritos das ADIs foi retomado e concluído em 21 de março de 2024 com o resultado que vocês já sabem, né? E aí, além de tirar a carência do salário maternidade, que isso pode gerar uma avalanche de ações e um valor financeiro a ser pago ainda maior do que a revisão da vida toda, para a revisão da vida toda falando o seguinte, né? Ó, a gente falar que esse artigo 3º é constitucional, né? Que os salários, a regra do salário de contribuição somente de julho de 94 em diante é constitucional, isso implica em dizer que o segurado não pode optar pela outra regra, mesmo que seja mais favorável. Ou seja, uma costuração jurídica, eu nem sei se existe isso aí, uma costura jurídica, no meu português tá difícil, né, pessoal? Uma costura jurídica, assim, um elástico que você precisa fazer para conseguir trazer esse argumento, sabe? Porque isso nem estava sendo pedido nas ADIs. E o STF parece que esqueceu, né, o repercussão geral, tema 334. Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para aposentadoria, respeitadas decadência e prescrição das prestações vencidas. Então, em 2013, o STF bateu o martelo dizendo que o segurado pode optar pelo melhor benefício, a que fizer jus. Então, se você cumpre mais de uma regra, né, mais de um requisito de uma determinada regra, você pode escolher a regra que lhe for mais favorável. Ok. E no tema 1102, você já conhece bem, o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso lhe seja mais favorável. E nas ADIs 2110 e 2111, colocando essa ressalva, né? Falar que esse artigo 3º é constitucional, obsta, impede, né, o segurado do INSS não pode optar pela regra, independentemente de lhe ser mais favorável. Então, o que o Barroso queria no julgamento das ADIs desde o começo? É falar do salário maternidade? É falar do fator previdenciário? Não. Desde o começo ele queria julgar a revisão da vida toda, porque aí ele conseguiu colocar o Flávio Dino e o Zanin, que em tese não poderiam votar, e eles votaram sobre a revisão da vida toda. Eu nunca vi um absurdo desse aqui. E aí, pessoal, olha o que o Dr. Lázari falou. Ó, não se desconhece que na repercussão geral pende de análise os embargos de declaração em que o INSS busca anular o julgamento proferido pela primeira sessão do STJ, do tema 999 no STJ e tema 1102 no STF. Diante da nova composição do STF, arriscamos-nos a prever que o plenário tenderá a reconhecer a citada nulidade do acórdão, determinando a remessa dos autos para que seja realizado novo julgamento. Então, o que ele quer dizer aqui? Quer dizer que está certa essa tese? Não. Ele está arriscando a dizer que a nova composição dos ministros, né, 3 ministros que eram favoráveis aos aposentados, se aposentaram. E entrou o Flávio Dino e o Cristiano Zanin, visivelmente contra o pedido dos aposentados, né, pessoal? Nessa toada, o STJ, recebendo a devolução dos autos, não poderá reiterar a tese fixada anteriormente em favor da revisão da vida toda, pois o STF definiu nas ADIs 2110 e 2111 que inexiste o alegado direito em favor dos segurados da Previdência Social. Calma, eu sei que você está preocupado, calma, aqui tem uma solução. Diante dessa realidade em que houve a prevalência do critério da valoração econômica da decisão, né, ou seja, o argumento jurídico ficou de lado, o que houve foi o dinheiro, né, o argumento econômico. Resta a expectativa, então, de que a Suprema Corte faça o quê? Faça a modulação de efeitos decorrentes da superação dos seus precedentes, como determina o artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Ou seja, meus amigos, Código de Processo Civil está a nosso favor, é uma lei. E o que diz isso? Artigo 927. Os juízes e os tribunais observarão, parágrafo 3º,
Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores, então, quando alterar a jurisprudência dominante, né, quando mudar a jurisprudência que até então era utilizada, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e segurança jurídica. Então o STF, 2013, julgou a favor dos aposentados. 2022, em dezembro, julgou a favor dos aposentados. Agora, na ADI, em março de 2024, julga contra o pedido dos aposentados. Então houve uma alteração da jurisprudência dominante. Houve uma alteração do entendimento do STF. E, com isso, né, deve haver a modulação de efeitos. Adentrando na modulação, espera-se, com base em outros precedentes, como o tema 709, eu vou fazer um vídeo sobre isso, seja preservada a revisão efetivada em favor dos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data de julgamento e a irrepetibilidade dos valores alimentados recebidos de boa-fé por força de decisão judicial provisória até a proclamação do resultado da modulação dos efeitos postulados. Ou seja, meus amigos, dando totais créditos, né, ao Dr. João Batista Lázari, ao grupo gen.com.br e ao Notório Saber, né? Então, vão lá, sigam nas redes sociais, se inscrevam lá no Instagram, no YouTube. Pessoal, o que acontece aqui? Diante de tudo que foi feito, pode haver embargos nas ADIs? Pode, eu vou tratar isso em outro vídeo. Mas nos embargos do tema 1102, da revisão da vida toda propriamente dita, o que se espera, e aqui um juiz federal também trazendo essa solução que nós estamos tratando, a modulação de efeitos. Antes, essa modulação de efeitos era temida pelos aposentados. Por quê? Porque eu avisava, ó, entra com a ação sob pena de ficar de fora, devido à modulação de efeitos. Só que eu alertava, não trazendo um terrorismo, não para te preocupar, para te avisar. Porque eu fiz um estudo, mostrei na tela, em mais de um vídeo, eu fiz um estudo mostrando que o STF vinha limitando os direitos, né, em ações de PIS/COFINS, em várias ações de grande repercussão, que dariam direito a muitas pessoas, o STF vinha limitando esses direitos. Então, o que acontece? Eu sem óculos não enxergo nada, tá? Então, para ler aqui, eu precisava do óculos, esse óculos escuro é de grau, e você precisa entender que professor, mas só porque eu não entrei eu não vou receber? Bom, não é o justo, não é o justo. Mas, que a gente vinha alertando isso. E dois, que o segurado que procurou os seus direitos, esse é que não pode ser penalizado. Porque você sabia, ou não sabia, que deveria ter entrado com a ação e tudo bem. Né? Esperou o STF decidir para tomar sua decisão. Foi uma decisão. Foi uma decisão. Vou esperar para entrar para ver se eu tenho direito. Ok. Eu vou esperar o STF decidir. Ok, foi uma decisão. Foi um risco, né, que a pessoa toma. Só que daí para entrar quando for causa-ganha. Para entrar, eu nunca gosto desse termo de causa-ganha por causa de fatos como esse. Né, a pessoa fica achando que é causa-ganha, né, só vai entrar depois que tiver tudo resolvido. Vem o STF e faz modulação de efeitos. Não foi a primeira vez. Se você procurar na jurisprudência, eu já mostrei quando eu estou lá no computador, procura na jurisprudência do STF o termo modulação de efeitos. Você vai ver mais de 1000 decisões em acórdãos e mais de 7.000 decisões monocráticas. Então, modulação de efeito para tudo que é lado. É uma ferramenta que veio para trazer uma segurança jurídica, mas o STF gostou tanto e ele tende a colocar esses efeitos prospectivos, ressalvando o direito de quem já entrou com a ação. Pode ver na correção da FGTS o termo efeitos prospectivos, pessoal. Então, realmente assim, é uma saída, passa a ser uma saída agora para quem já entrou com a ação, pelo menos para garantir o direito de parte dos aposentados. É uma viabilidade econômica, por quê? Porque 100 e poucas mil ações, vai, né, modulação de efeitos, sendo confirmada, vai travar novas ações de serem protocoladas. E aí, pelo menos, quem entrou vai receber o seu reajuste. E seus atrasados sobre recebimento, eu vou fazer outros vídeos também. Pessoal, então, tá dando a hora aqui. Tribunal de Contas da União, vamos lá para mais uma reunião. Não só revisão da vida toda, né, pessoal? Vocês sabem, sou advogado há mais de 12 anos. Então, se quiser contratar ou ver os valores, enfim, ver como é que funciona a contratação,
A gente segue rigorosamente o código de ética da OAB, a gente não pode ficar falando valores, então entre em contato no WhatsApp. Ou procura um advogado aí de sua confiança que vai dar tudo certo. Continua acompanhando a gente, tá? Eu uso os recursos aqui do YouTube justamente para continuar lutando por vocês, para viajar, para ir para lá, para ir para cá, para comprar equipamento. Então, esse apoio no YouTube, eu não tô te pedindo Pix, eu não tô te pedindo dinheiro para depositar aqui, não. Só se inscreve e continua assistindo, acompanhando, compartilhando, só isso. Quer apoiar a causa? Faça isso e pronto, beleza? Deus te abençoe grandemente. Eu achei um artigo bem pautado, assim, é uma solução possível, tá? Ele não está dizendo que é a única solução, nem está dizendo que seria o melhor cenário possível, mas ele traz dentro da realidade, dentro do que já aconteceu, ele traz uma possível solução, inclusive que a gente vem tratando também nessas reuniões com o ministro da Previdência. Saúde e paz, vou trazer novas informações. Vou fazer um vídeo sobre pagamentos, que muita gente tem dúvida. Vou fazer um vídeo sobre esse outro tema que foi mencionado aqui, tá certo? Inscreva-se aqui no canal, direto de Brasília, Professor Nakamura. Deus te abençoe e até a próxima.